Fala pessoal, bom dia, 27 de setembro já, 7h30 e muito da manhã. Vamos para a nossa aula, acho que número 12, né, se não me falha a memória. Cálculo 2. E a gente tinha visto o conceito de diferenciabilidade, né? Vamos retomar rapidamente o que é isso, tá bom? Vocês estão vendo aí a tela, né? Então, diferenciabilidade, a gente fez todo um arrazoado para motivar aquela definição. E acho que ficou bem clara a ideia de que o que a gente quer é uma aproximação linear adequada para uma função a várias variáveis, como a gente fez no cálculo 1, né? Então, o que a gente precisa verificar, né? Eu vou dizer que uma f, para saber se uma função é diferenciável ou não, uma f é diferenciável. Tá, esse conjunto, o ponto x0, y0 é aquela história de ser um ponto no interior do conjunto A, ou seja, para poder falar em diferenciabilidade, como no cálculo 1 a gente não falava em diferenciabilidade nos extremos de um intervalo, né? Então esse ponto no cálculo 1 tinha que estar sempre dentro de um intervalo aberto contido no domínio. Aqui ele vai ter que estar dentro de um conjunto aberto dentro do domínio, ou seja, eu preciso ter uma bolinha centrada nesse ponto, de modo que todos os pontos dessa bolinha ainda estejam no domínio da função para poder fazer o limite, né? Então ela é diferenciável em x0 e y0 se aquele limitão enorme, que a gente já sabe quem tem que ser, né? Era zero, tá bom? Então f de x0 mais h, y0 mais k. Eu vou escrever ele aqui, justamente porque se a gente precisar calcular ele alguma hora, eu tenho um copia e cola pronto, né? Nada é feito à toa nessa vida. Isso aqui, né, del f del x no ponto x0, y0, vezes k. Tudo isso aqui dividido pelo quanto eu me afastei do ponto, né? Então, você vê como, olha só, eu achei que eu tinha feito o negócio para sair o risco reto, ele saiu mais reto do que se eu não fizesse, né? Psicologia impressionante. Então, beleza. Então, se esse limitão era zero, a gente dizia que a f é uma função diferenciável, tá certo? A gente tinha visto um exemplo na aula passada, né? Olhamos para a função x3 sobre x2 mais y2, certo? Fora da origem, zero na origem. E aí a coisa toda, acho que ficou em aberto isso, né? Esse exercício estava em aberto para a gente ver se ela era diferenciável ou não. A gente fez algumas coisas, né? A gente mostrou que a f é contínua. Não precisa, tá? Mas é que se ela já não fosse contínua, você já tem certeza que ela não é diferenciável, né? F é contínua na origem, calculamos isso, então se eu tivesse alguma suspeita de que ela não fosse contínua, eu provo que ela não é contínua para já matar o exercício, né? Calculamos as derivadas parciais, as duas existiram, né? Essa aqui, acho que vale 1, deixa eu fazer a conta aqui rapidinho, isso, e del f, del y no 0, 0. Fazer a conta rapidinho, né, que eu estou dizendo é o seguinte, eu fiz mesmo, tá? Del f del x na origem, o que é? Eu vou pensar que o y é constante igual a zero, né? Então, se o y é constante igual a zero, essa função é f de x igual a x em cima do eixo. E a derivada dela é 1, né? Então é bem rápida essa conta mesmo.
E aí eu tenho que olhar para o limitão, né? O limitão que a gente precisaria calcular então é qual? Quando H e K tendem para 0, 0, de... na origem vai ficar HK, né? Então é H ao cubo sobre H2 mais K2, menos f de 0, 0, que é 0, menos del f del x, que é 1 vezes H, menos del f del y sobre del f del y, que é 0 vezes K, então não aparece, sobre raiz de H2 mais K2. Tá certo? Esse limite, quando H e K vai para 0, a gente consegue reescrever como, né? Tira o mínimo, ali você vai ter quanto? Vai ficar H3 cancela, então vai ficar H vezes K ao quadrado sobre raiz de H2 mais K2. Tá certo? Desse aqui a gente fez a conta, né? Vocês lembram qual foi a curva que a gente usou para mostrar que esse limite não existia? Vocês lembram? Não lembram? Pode falar também, tá? Não lembro. Não lembra? Eu também não lembro. Vamos tentar alguma aqui. Os eixos coordenados, obviamente o limite é 0, o que é um bom sinal, né? Porque eu gostaria que esse limitão desse 0. Mas aqui, tem um fator aqui, né? Tô esquecendo. Tem um H2 mais K2. Senão esse limite seria 0, obviamente, né? Sem esse cara aqui, o H sobre a raiz é limitado e o K ao quadrado vai para 0, então tchau. Agora aqui, H sobre a raiz é limitado, K sobre a soma de quadrados é limitado, mas você não tem muito o que dizer. E olhando para essa expressão, que está correta agora, se você pega a curva gama de t igual a t, vírgula t, né, a gente vai ter que f ao longo dessa curva, como é que fica? Vai dar t3 em cima, embaixo a gente vai ter 2t ao quadrado vezes raiz de 2 vezes módulo de t. É isso, né? Aqui eu vou ter raiz de 2t quadrado dentro da raiz de 2 módulo de t, e aqui 2t quadrado. Tá certo? Simplifica o que dá para simplificar, você vai ter t sobre 2 raiz de 2 módulo de t, né? E aí é fácil ver que quando t vai para 0, que é o que interessa pra gente, né? Chegar na origem, essa função AF composta com essa curva não tem limite, né? Claro, por quê? Porque t sobre módulo de t pela direita e pela esquerda tendem a 1 e menos 1 respectivamente. Então, esse limite não existe, portanto a f não é diferenciável. Tá? Então tá aqui um exemplo. Lembra que na aula anterior a gente viu um exemplo de função que tinha derivadas parciais, mas não era contínua. Agora a gente viu um exemplo de uma função que é contínua, tem as derivadas parciais, mas não é diferenciável. Tá? O que isso quer dizer do ponto de vista geométrico? Eu vou tentar mostrar para vocês o gráfico da superfície, do gráfico dessa função, né? Superfície que é o gráfico, deixa eu colocar aqui também no vídeo que vai para o pessoal. Só preciso achar a janelinha certa aqui, né? Tá aqui, também tá para eles. Vamos colocar a nossa função e a gente vai entender como é que ela se comporta direitinho, né? Então, f de xy é igual a x ao cubo sobre x2 mais y2. Exatamente. Em algum momento aparece a superfície, vocês estão vendo. O eixo x é o eixo vermelho, tá? O eixo y é o eixo verde, normalmente a gente desenha assim, né? O x saindo da lousa. E aí você observa que a derivada parcial em relação a y na origem é 0 mesmo, né? Ó. Tá vendo? Em relação ao eixo x, ele está para trás aqui, né? Então você tem essa reta
Se você quiser ver ela do jeito certo, você precisa girar isso 180 graus. O que você tem aqui é que a f restrita ao eixo x é exatamente f de x,0 igual a x. Essa reta derivada parcial é 1. Né? E aí o que você vê, não sei se você consegue perceber que se você tentar colocar na origem um plano que seria uma boa aproximação, você não vai ter uma boa aproximação de fato, né? E é isso que eu quero falar daqui a pouco. Por exemplo, olhando só para as derivadas parciais, você fala, bom, na direção do eixo y, a reta que melhor aproxima é o próprio eixo y. Na direção do eixo x, ou seja, no plano xz, a reta que melhor aproxima é a reta z igual a x. Então, se eu quiser um plano que passa pelo ponto, né, a f no zero vale 0 na origem. Então, o plano que passa pela origem e que aproxima bem a função, se ele aproxima bem a função, ele aproxima em todas as direções. Particularmente, ele tem que ser uma boa aproximação na direção do eixo y e na direção do eixo x. Então, naturalmente, o plano que a gente teria vontade de considerar como o plano que melhor aproxima a superfície na origem, o gráfico da função na origem, seria o plano z igual a x, né? Isso é um plano no R3, tá certo? Seria esse plano aqui. E aí você vê que ele contém exatamente todo o gráfico em cima do eixo x, contém todo o gráfico em cima do eixo y, mas nas direções intermediárias, não sei se você vê que tem aqui nessa direção, por exemplo, na direção y igual a x, ele não é nada bom, né? Nessas direções ele não te dá uma boa aproximação em direções intermediárias. Ou seja, se você olha para f ao longo de uma curva que não seja essa dos eixos, o vetor tangente a essa curva, quando eu calculo f, a curva x de t, y de t, quando eu calculo a f em cima desse x de t, y de t, eu vou ter uma curva no espaço, e o vetor tangente a essa curva não vai ser um vetor que pertence a esse plano, né? Ou seja, eu tenho uma curva tangente uma curva cujo vetor tangente não pertence ao que seria o candidato ao plano tangente da superfície. Esse é o conceito de diferenciabilidade que a gente quer expressar, né? Então deixa eu voltar para a lousinha e tentar fazer essa conta, né? Então se você pega, por exemplo, chamar de alfa, né? Pode ser a mesma, viu? Quanto vale? Bom, essa aqui nem derivável é, né? Na origem. Mas tá bom, né? F bola alfa de t não é derivável, né? É o que a gente tem ali. Essa função aqui, né? Não é derivável em t igual a 0. Então isso quer dizer o quê? Logo, o seu vetor tangente não existe. E o que a gente quer, né? Queremos, né? Um plano tangente que contenha todos os vetores tangentes a curvas desse tipo, né? Tá claro isso? Eu vou olhar para curvas que estão contidas no gráfico da superfície, ou seja, elas têm uma parametrização do tipo x de t, y de t, e quem que é o z? Para estar contido no gráfico, o z tem que ser a f calculada nas coordenadas x de t, y de t, né? Todos os vetores tangentes a curvas
contidos no gráfico de f. Vetores tangentes, isso tudo no ponto x0, y0, né? Uma curva que passa por esse ponto. Eu não posso falar do vetor tangente, é uma curva que não tem nada a ver com o ponto onde eu estou estudando a diferenciabilidade, né? Pelo amor de Deus. Então, beleza. Então, antes de escrever concretamente quem que é o plano tangente, vamos fazer mais um resultadinho sobre diferenciabilidade, né? Uma caracterização de funções diferenciáveis, ou seja, uma condição suficiente, né? Eu acho que eu tinha enunciado na aula passada e vamos fazer a demonstração hoje. Tranquilinho até aqui? Legal. Tudo bem. Se F pergunta, vocês podem fazer, tá? Não precisa ter um negocinho de levantar a mão aqui, eu não sei nem ver isso, tá? Se você só sai falando aqui, tudo bem, tá? Então, se F é de classe C1 no ponto x0, y0, então F é diferenciável em x0, y0. Tá bom? Todo mundo lembra o que é uma função ser de classe C1? Vou escrever aqui, né? Para não ter dúvida. Uma nuvenzinha, né? F é de classe C1 em x0, y0, né? Isso aqui a gente escreve F pertence a esse conjunto aqui, né? Vou fechar um parênteses aqui, ó. Beleza, tá? Então, F é de classe C1 se as suas derivadas parciais de primeira ordem no ponto x0, y0 são funções contínuas, beleza? Aqui do jeito que eu escrevi não tá bom, não deu F no ponto. Se as funções derivadas parciais... Então deixa eu acertar aqui o quadradinho. Ué? É que eu nunca mais vou poder fazer um quadradinho? Acho que não. Bom, isso é nosso. Tá, então se del f del x e del f del y são funções contínuas. Então, a continuidade das derivadas parciais implica na diferenciabilidade, ou seja, se del f del x e del f del y são funções contínuas, aquele plano que eu desenhei ele seria uma boa aproximação para a superfície gráfico da f em todas as direções possíveis, tá bom? Então vamos tentar demonstrar esse teorema. Funções contínuas em x0, y0. Tá, então tem algumas coisas que a gente precisa chamar atenção antes de sair demonstrando o teorema. É o seguinte, tem a continuidade da f, por exemplo, no exemplo anterior a gente viu isso, a f é contínua, as derivadas parciais podem existir ou não, e uma vez que as derivadas parciais no ponto existem, eu posso querer perguntar se a função del f del x é uma função contínua, né? Então, por exemplo, eu derivo del f del x, aplico a fórmula, regras de derivação, pensando que y é constante nisso aqui, e vou ter a fórmula para del f del x em todo ponto que não é a origem. E na origem, a gente calcula pela definição e vê que vale 1. Dizer que del f del x é contínua é dizer que a derivada dessa expressão tende para 1 quando x e y tendem para 0. Está muito claro isso?
a continuidade da derivada parcial, e não da função, nem a existência do valor. Então, para saber se uma função é contínua num ponto, eu preciso conhecer o valor dela no ponto e como ela se comporta numa vizinhança daquele ponto para estudar limites. Então, você vai estudar a continuidade da função ΔF ΔX. Eu te pergunto, com o teorema escrito, você acredita em mim, porque eu não ia contar mentira para você. Então, ele é verdade. Esta função f é uma função de classe C1? Sim ou não? Em vista de tudo que está escrito na lousa, inclusive, especialmente dessa frase aqui, né? Se a função não é diferenciável, ela não pode ser de classe C1, beleza? Por quê? Porque se ela fosse de classe C1, ela teria que ser derivada. Então, como a f não é diferenciável, eu juro para você que as derivadas parciais dessa f, pelo menos uma das parciais não é contínua, tá? Então, ou ΔF ΔX, se você pegar essa expressão, derivar em relação a x, e olhar o limite indo para zero, ou esse limite não existe, ou ele dá diferente de 1, o que quer dizer que ΔF ΔX não é contínua, ou, se você pegar essa expressão, derivar em relação a y, e olhar quando x e y vão para zero, o limite não vai ser zero, isso garante que ΔF ΔY não é contínua, tá bom? Então, como a f não é diferenciável, uma das duas derivadas parciais com certeza não é contínua. Então, vamos demonstrar esse teorema? E o truque é um truque meio standard, né? Ele não deixa eu apertar esse cara mais aqui, Mas que droga isso, hein? Peraí que tem alguma coisa apareceu aqui no chat, deixa eu ver. Sim, tá bom, beleza. Nossa, eu não consigo mais. Vamos ver se eu vou ter que apelar para alguma coisa aqui, né? Tools. Draw line. Ótimo. Então eu já sei a tecla de atalho para isso, Ctrl 6. Então tá, vamos tentar demonstrar esse teorema agora. Desativar ele deixa e ativar não. Legal, né? Então, demonstração, né? Eu quero provar que toda função de classe C1 é diferenciável. Então, a minha hipótese é que, sendo as derivadas parciais contínuas, eu preciso provar que esse limitão aqui é zero, né? E para provar que esse limitão é zero, peraí que sumiu a luzinha aqui, só um minuto da gravação, né? Voltou, tá bom? Eu preciso provar que esse limitão aqui é zero, né? Então eu vou começar a tentar fazer aparecer. Aqui tem as derivadas parciais da f no ponto x0, y0. Eu vou tentar fazer aparecer as derivadas parciais da f num ponto perto do ponto x0, y0 para usar a continuidade dela e concluir então que esse limite aqui é zero, né? Vamos tentar fazer isso assim. Eu vou pegar essas duas primeiras parcelas e somar e subtrair alguma coisa, né? Então, eu posso escrever o f de x0 mais h, y0 mais k, menos f de x0, y0, como o seguinte. F de x0 mais h, y0 mais k, menos f de x0, y0 mais k, mais, olha o truque, né? Eu estou somando e subtraindo essa parcela que eu estou escrevendo agora, não alterei a igualdade, tá bom? Tá certo isso? Né? Somei e subtraí esse mesmo cara e aí é tranquilo, né? Agora o que que acontece? Nessas duas primeiras parcelas, você vê que o y0 está parado e o x0 está variando, né? Então, esse cara aqui, eu poderia pensar que é uma função só da variável h. E aí o que vai acontecer? Pelo teorema do valor médio, para funções de uma variável, esse cara eu vou conseguir escrever como a derivada parcial de f em relação a x
de um certo ponto t barra y0 mais k vezes h. Como é que era, né? Estou pegando o TVM, o que era o TVM? Não vou nem usar a letra F, né? Vou pegar uma outra função. Você tem g de b menos g de a sobre b menos a igual a g' de c para algum c entre a e b, tá certo? Então o que vai acontecer aqui? Aqui eu tenho essa função dependendo só da variável h, né? O x0 está parado, y0 mais k está fixo, só o h está variando, então vai ter, isso aqui é uma função só da variável h, eu posso escrever uma g de h como sendo essa diferença, então g de h é essa diferença aqui. Quem que é g' calculado em h? Como eu só tenho variação na direção da componente x da f, se você calcula isso pela definição, você vai ver que sai exatamente o limite que define a derivada parcial da f em x no ponto x0 mais h, y0. Tá bom? E aí, pelo teorema do valor médio, o que vai acontecer? Se eu tenho g de h menos g de 0, ou se você quiser g de x0 mais h menos g de x0, o que você vai ter é que isso vai ser g' de algum ponto entre x0 mais h e x0, vezes a derivada, vezes o tamanho do deslocamento, que é de x0 até x0 mais h, exatamente h, né? E na segunda parcela, você vai ter a mesma coisa, né? Só que agora quem que está parado? Quem está parado é o x parado no x0 e o y está sofrendo um deslocamento de k unidades. Então, por raciocínio totalmente análogo, isso aqui vai ser o del f del y no ponto x0, calculado em algum ponto s barra, onde a gente sabe que o s barra está entre y0 e y0 mais k, né? Deixa eu ver como é que eu faço para selecionar uma região. Ctrl Shift G. Daqui a pouco eu tô... Vamos ver se isso funciona. Ctrl Shift G. Ah, eu queria um quadrado, mas tá bom. Só que vai me deixar selecionar uma região fechada assim. Não precisa ser um quadrado. Putz, melhor ainda. Então tá jóia. Ah, e será que eu desligo isso assim? Não. Acho que clicar na canetinha funciona. Tá. Ah, acho que eu tô começando a entender. O problema é o menuzinho do zoom ali. Então tá bom. Tá, então vale isso com t barra entre x0 e x0 mais h e s barra entre y0 e y0 mais k, tá bom? Legal. Feito isso, eu posso trocar as duas primeiras parcelas lá no limitão, né? Lembra, a gente deu um apelido para esse cara aqui, né? Esse cara aqui é o limitão. Então, as duas primeiras parcelas são exatamente o que eu escrevi aqui, eu já vou trocar por isso, né? Então, eu vou olhar para o limite. Quando h e k tendem a zero, do f dessa expressão que eu já vou trocar por esse cara aqui. Então vai ficar del f del x, já vou escrever com aquela notação mais sintética, né? y0 mais k vezes h mais del f del y vezes x0 s barra menos del f del x com a mágica, né? x0 y0 vezes h menos del f del y no ponto, a letrinha vai diminuindo sobre k, tudo isso era Ctrl 6 aí, tudo isso dividido por raiz de h2 mais k2, tá bom? E aí o que a gente vai fazer? Eu quero mostrar que esse limite é zero, né? E se você pensar um pouquinho a gente já conseguiu, né? Dá para pôr alguma coisa em evidência aqui, o que seria? As derivadas parciais da f, né? Já vou escrever isso de um jeito mais arrumadinho, ó, del f del x
em t barra y0 mais k, menos del f del x no ponto x0, y0, tudo isso vezes h, menos, bom, mais, vai, del f del y no ponto x0, s barra, menos del f del y no ponto x0, y0, tudo isso vezes tudo, né? Vezes k, tá bom? E o que acontece? Tinha uma coisa dividindo aqui, né? O raiz. Eu vou distribuir essa raiz para cada parcela, tá bom? Aqui vai dar raiz de h2 mais k2. E aqui embaixo do k eu posso pôr também o raiz de h2 mais k2. Tranquilo até aqui? Belezinha, né? Agora a gente vai usar tudo que a gente sabe. O que é tudo que a gente sabe? É muita coisa, né? O que eu posso? Eu queria trocar de cor, mas nem trocar de cor esse cara deixa mais. Tools. Colors. Não, deixa eu querer o mesmo. Tá, se eu tiro da tela cheia, tá dominado já então. O que acontece? Esse cara aqui, a gente sabe que é limitado, né? Tudo bem? Tá preso entre menos meio e meio. Esse cara aqui também tá limitado, tá preso entre menos meio e meio. Agora, o que acontece? A gente sabe, a nossa hipótese é que as funções são funções de classe C1, né? E o que quer dizer que uma função é de classe C1? Que as derivadas parciais são funções contínuas. Então, se elas são funções contínuas, o que a gente tem? Quando h e k vão para zero, né? Se o h vai para zero e o t barra está no meio, o t barra vai tender para x0. Então, esse cara aqui tende para x0. Como a del f del x é uma função contínua, isto aqui vai tender para del f del x no ponto x0, y0, porque o h e o k vão para zero, né? Então, esse cara, isso aqui tende para x0, y0, e como a função del f del x é uma função contínua, se o que está dentro tende para x0, y0, o valor da função vai tender para o valor da função no ponto x0, y0, ou seja, essa diferença aqui tende para zero. De maneira análoga, se o k tende para zero, esse cara aqui, o s barra, vai tender para y0. Então, esse ponto tende para x0, y0. Como a del f del y também é contínua, classe C1, então essa parcela vai se aproximar dessa, portanto a diferença tende para zero. E a gente concluiu o quê? Que o limitão é zero. Ou seja, logo f é diferenciável. Então toda função de classe C1 em x0, y0 é diferenciável. Se ela é de classe C1 num ponto, ela é diferenciável naquele ponto. Ela vai ter o plano tangente, né? Vamos fazer um exemplo simples. Para entender isso, quer dizer, o primeiro exemplo que eu vou te dar é o seguinte: qualquer fórmula que você escrever onde só apareçam compostas, somas e produtos e quocientes de funções que têm derivadas parciais contínuas, ou seja, qualquer fórmula que você pensar com as funções polinômios, trigonométricas, exponenciais e logaritmos, onde essas funções forem diferenciáveis, a fórmula que você escrever com elas também vai ser uma função diferenciável, porque você vai obter uma expressão em x e y, onde as derivadas parciais vão ser funções contínuas, né? Então, basicamente, qualquer fórmula que você escreve com soma, produto, composta e quociente de funções do cálculo 1, que são de classe C1, e aí você mistura x e y, pontos de aplicação com x e y, vai dar tudo certo, tá? Desde que o denominador não seja zero, claro.
E então fórmulas escritas por extenso sem chavinha quase sempre vão ser diferenciáveis. Onde você precisa tomar cuidado? Naquelas que temos a raiz quadrada, raiz cúbica e assim por diante, né? Porque aí você tem pontos onde a função está definida, mas ela não é derivável ali, né? Tipo, a raiz quadrada está definida no zero, mas ela não é derivável no zero. Vamos fazer um exemplo, 2 exemplos aqui, vai. O primeiro, pega f de xy igual a x4, né? O outro é de x3, esse aqui eu aumentei o grau do x. Isso te ajuda a dar uma achatada, né? Lembra que o gráfico dessa superfície tinha uma reta ali em cima do eixo x, né? Assim eu dou uma achatada nesse negócio e vai funcionar melhor. Vamos ver aqui o que acontece, né? Fora da origem ela é assim, vamos colocar 0 na origem, tá? Então, para ver se essa função é diferenciável, é fácil ver que ela é contínua e tudo. Vamos calcular quem são as derivadas parciais dela num ponto qualquer, tá? Fora da origem se aplica a regra do quociente, que é 4x3 vezes isso, menos x4 vezes 2x sobre blá blá blá. A gente tem uma expressão para isso aqui, é 2x à quinta, né? Mais 4x3y2 sobre x2 mais y2 tudo ao quadrado. Isso fora da origem. Na origem, isso aqui vale 0. Aí você calcula pela definição, né? Bom, quando y for 0, eu vou pensar derivar em relação a x, é só olhar para a função f de t,0, isso aqui é t quadrado, e a derivada de t quadrado é 0 na origem, né? T igual a 0. Então, a derivada parcial aqui é 0. Beleza? Então temos isso. Pergunta, será que del f del x é contínuo? Não sei. Então vou olhar para o limite quando xy tende para 0, 0, de quem? Do del f del x. De um ponto xy qualquer. Quanto dá isso? Ó, você consegue colocar fácil ali um x ao cubo em evidência, se você quiser, né? Um x. Acho que é melhor colocar x. Sim. Isso aqui a gente consegue escrever como sendo limite quando xy tende para 0 de quem? A x, eu vou pôr em evidência, né? A gente vai ter aqui, dá até para pôr um 2, para ficar mais fácil de enxergar o que eu quero. X à quarta sobre x2 mais y2, tudo ao quadrado, mais 2x2y2 sobre x quadrado mais y quadrado, tudo ao quadrado. Belezinha? Dúvida até aqui? É uma conta, tá? Professor, Oi, fala. acho que eu entendi na regra do quociente quando você derivou, não tem que ter um menos ali? Ah, não, tinha, mas é que eu já juntei os termos, tá? Vamos fazer isso rapidinho aqui. Ah, né? tá. Tá? Então fica assim, tipo 4x3 vezes o cara ali, né? Menos, aí você copia, deriva. Tá bom? Então, ó, você tem aqui um 4x5 menos 2x5. Dá esse 2x5 e o 4x3y2 está aqui. Tá bom? Dividido pelo... Tá? Então já... Eu só coloquei a resposta direta aqui. Então tá bom. Então dá isso, né? E aí, o que eu tenho que fazer? Calcular esse limite. Na hora que eu calculo esse limite, você observa rapidamente o quê? Que tira da tela cheia, volta para a tela cheia. Esse cara aqui tende para 0, tá bom? E esses dois aqui, se tiver alguma dúvida, vocês me perguntam, mas a gente já fez coisa parecida com isso. Esse cara aqui é limitado, e esse cara aqui também é limitado, né? Por que isso?
Porque o numerador é uma das parcelas do denominador e todas as parcelas aqui são positivas, né? Se abrir isso vai dar x4 mais um restolho de coisas positivas, então o numerador é estritamente menor, ou menor ou igual que o denominador, então isso aqui está entre 0 e 1 e aqui é a mesma coisa, né? Esse cara é o termo do meio na expansão desse binômio, então ambos estão entre 0 e 1, né? Tá bom? Então o que eu tenho? Eu tenho um produto de uma coisa de um fator que é a soma de duas coisas limitadas, portanto é limitado, vezes 1 vai para 0. Esse limite é 0. E, por sorte, 0 é exatamente o valor da função. Então o que eu mostrei? Que ∂f ∂x é uma função que tem na origem o valor dado pelo seu próprio limite. Portanto, ∂f ∂x é contínuo. Tá bom? O que você vai fazer? Não vou fazer agora para a gente não gastar tempo com continha, né? Mas você vai fazer em casa. Fazendo em casa. Ou no ônibus, onde você quiser. Ônibus ainda não, hein? Fazendo em casa. Veja que ∂f ∂x, ∂f ∂y agora, também é contínua em 0, 0. O que eu mostrei? Se ambas são funções contínuas, né? ∂f ∂x é contínuo, ∂f ∂y é contínuo, isso me permite concluir automaticamente que a f é uma função de classe 1, né? Pelo teorema diferenciável na origem. Eu vou até dizer aqui, ó, em todo o R2, né? Porque eu fiz a conta só por origem, né? Mas é claro que fora da origem, quando você aplicar o ∂f ∂x, a fórmula é essa, que é uma função contínua, né? O quociente de dois polinômios. Então é uma função contínua, ∂f ∂y vai dar outro quociente de polinômios, também é uma função contínua fora da origem, e aqui a gente mostrou que é na origem. Então, ∂f ∂x e ∂f ∂y são funções contínuas em 0, 0, não só em 0, 0, né? Em todo R2. Ou seja, essa função é diferenciável. Com a continha que a gente fez explicitamente, mostramos que ela é diferenciável na origem, e olhando para a fórmula da ∂f ∂x fora da origem, você conclui que ela é de classe 1 fora da origem também, portanto diferenciável em todos os pontos ali. Vamos tentar olhar para o gráfico desse cara, né, dessa função f, e ver como é que fica. Deixa eu colocar aqui também para o pessoal que vai assistir a gravação, né? Devia estar aqui ao vivo, mas a gravação também tem que estar lá, né? Então, esse aqui é o gráfico da função. Deixa eu tirar esse cara por um momento, né? Essa é a função x4 sobre x2 mais y2, né? Você vê que ela tem um comportamento bem mais amiguinho. E aí o que se observa é que nos dois eixos, ó, no eixo y igual a 0, que é o eixo vermelho, o eixo x, você tem a parábola, né? Quando y é 0, a função é x². E quando x é 0, a função é identicamente nula, né? Tá bom? Então, as derivadas parciais me dizem, se eu quiser um plano, que seja um plano tangente, ele vai ter que conter a direção da derivada no eixo y, que é o próprio eixo y, e a direção da derivada da parábola na origem. A gente sabe que a derivada da parábola na origem é 0, então a reta tangente é de novo o próprio eixo x. Então o candidato natural ao plano tangente aqui é o plano que contém os eixos x e y, porque a função vale 0 na origem. Então ela tem a direção do eixo x, do eixo y, o plano, e passa pela origem. Então é o plano z igual a 0, e que aqui a gente vê que ele é de fato uma boa aproximação em todas as direções, né? O caso anterior a gente viu que tinha uma direção intermediária ali
TT que dava pau. Aqui a gente consegue mostrar que se eu pegar qualquer curva no plano que passa pela origem, calcular f composta com essa curva e olhar, vai ser uma curva no R3, né? Pego x de t, y de t, f de x, t, y, t. Isso dá uma curva no R3 cujo vetor tangente na origem vai pertencer a esse plano, tá? É um exercício a gente fazer isso depois, porque precisa da regra da cadeia que a gente vê daqui a pouquinho. Não está clara qual que é a ideia por trás de querer um plano tangente? E está claro por que mostrar que uma função é de classe C1 pode ou não agilizar o teu trabalho de verificar a diferenciabilidade de uma função? Vou voltar para o lozinho, né? O que acontece? Aqui é isso, eu optei por ver que a função é de classe C1. A outra opção era fazer o quê? Pegar o del f, del x, o del f, del y e jogar no limitão. Volto para a lousa. Eu podia pegar e aplicar essa fórmula com o limitão, né? Eu ia ter lá aqui H4 sobre H2 mais K2, 0, 0 e 0. Então eu ia ter que mostrar que o limite H4 sobre H2 mais K2 dividido pela raiz de H2 mais K2 é 0. Dá para fazer também, é bem fácil, mas eu queria ilustrar com esse exemplo aqui, tá bom? Então essa é uma função que é de classe C1. Tá? Um outro exemplo, que é o que está na pré-aula, né? Ctrl 6, agora eu estou craque aqui nessa tecla. Tecla de atalho é a melhor coisa que inventaram, né? A melhor invenção depois do mouse foi a tecla de atalho. Né? Então, um outro exemplo, eu chamei aquele de 1, sim. Esse aqui é o 2, né? Acho que eu não quero fazer a conta. Está feita lá na pré-aula, né? Pra gente não perder tempo, mas é bom você saber que existe. Você pega essa função aqui, ó, x2 vezes seno de 1 sobre x2 mais y2, isso aqui fora da origem, ela vai valer 0 para ser contínua, né? Será que vai para 0 vezes 1 limitado? Essa função você consegue mostrar que f é contínua na origem del f del x na origem e del f del y na origem existem, tá? Se você vai fazendo a gincana, você vai ver que está dando tudo certo. Você consegue mostrar que f é diferenciável, tá? Então, com esses dois valores, você vai calcular essas derivadas parciais e aqui vai ver quanto que dá, né? Por exemplo, você faz y igual a 0, a tua função é x2 vezes, né? Só para calcular rapidinho e dizer por que isso aqui é 0, né? Eu vou olhar para f de h,0, então vai ficar h2 seno de 1 sobre h2, tudo isso dividido por h. Bom, corta, corta. Esse cara aqui vai para 0, esse aqui é limitado, é um seno, né? Tem entre menos 1 e 1, isso aqui tende para 0. Então, a del f del x existe, vale 0. De maneira análoga, a del f del y existe, vale 0. Aí você vai lá, Ctrl Shift G, eu tô craque nisso aqui, ó. Pimba. Usado que aqui ele deixa eu clicar, só os caras que estão perto do negocinho do zoom aqui. Então, f é diferenciável em 0, 0, porque você calcula as derivadas parciais, faz o limitão, né? O que vai ser o limitão? Vai ser isso menos f de 0, 0, que é 0, menos a derivada parcial vezes h e a outra vezes k. Então, o numerador do limite é isso e você vai dividir por raiz de h2 mais k2. Corta, corta, sobra uma raiz em cima que vai para 0 e o seno que é limitado. Então é fácil de ver que ela é diferenciável. Mas aí se você olhar para a derivada parcial fora da origem, deriva isso aqui, dá um carroção, você vai ver que f não é de classe C1, tá? Então, é aquela coisa. Se a função é
derivável implica que as suas derivadas parciais são contínuas? Não. O teorema diz o seguinte, que se ela é de classe C1, então f é diferenciável. Agora, se a f é diferenciável, eu não garanto que ela é de classe C1. Então tem um monte de conexões que garantem diferenciabilidade e você precisa montar, nos termos dos neologismos aí, um mapa mental do que implica o que, né? Diferenciável implica contínua. Você tem conceitos. Derivadas parciais, continuidade da função, diferenciabilidade e continuidade das derivadas parciais. É um belo de um exercício você mostrar o que implica o que e o que não implica o que, né? Põe setinha. Diferenciável implica contínua. Diferenciável implica que as derivadas parciais existem. As voltas são falsas e assim vai. Você monta um mapa, é um jeito de você saber o que você tem na mão para resolver os problemas aí, né? Tá, então vamos falar do plano tangente, finalmente, né? Professor, Oi, fala, Thaís. pode falar de novo qual é o conceito para achar a classe? A classe de diferenciabilidade? Isso. Claro. Só escrever aqui o que eu estava começando a escrever, né? A ideia é o seguinte, você tem a f, né, que é uma função de R2 em R, e você pergunta, o que você pode perguntar dela? Contínuo? Tem derivadas parciais? Botando um i aqui, parciais. Diferenciável? Aí você tem isso, para f. Aí, se ela tem derivadas parciais, você vai ter a del f del x, que vai ser uma função, em geral está definida num conjunto um pouco menor, né, do que o domínio original da função, porque pode ter pontos onde a derivada parcial não exista, né? Então, o que é esse cara aqui ser contínuo? A gente tem o teorema. Quando que uma função é contínua? Contínua em x0, y0, né? Ela é contínua em x0, y0 se e somente se o limite, quando xy tende para x0, y0, dá del f del x, tá? As pessoas mais erram é que o cara calcula, fala, del f del x na origem deu 0. Ah, então ela é contínua. Mentira, né? Ela pode valer 0 num ponto e o gráfico dela se aproximar de 1. Então, o que eu preciso mostrar? Que se ela vale 0 num ponto, perto do 0 ela vai tender para 0. Então é dizer que o limite da del f del x no ponto xy, eu escrevi errado, no ponto xy, isso é igual a del f del x no ponto x0, y0, ou seja, o limite da função é o valor. Qual função? A derivada parcial em x. Então, se isso acontece e a mesma coisa acontece, Ctrl Shift G. É legal esse negócio de não precisar copiar um quadrado, né? Então, se essas duas coisas aqui acontecem, eu preciso arrumar aqui del f del y, né? A linha de cima diz que del f del x é contínua no ponto x0, y0. A linha de baixo diz que del f del y é contínua. Então, se essa propriedade acontece para as duas, né, as duas derivadas parciais, isso implica que f é de classe C1 em x0, y0. Tá bom? Aí tinha coisa do classe C2 lá para o teorema de Schwarz. O que é ser uma função de classe C2? É que todas as derivadas parciais de segunda ordem são funções contínuas.
Então, quantas derivadas de segunda ordem eu tenho? 4. Deriva 2 vezes em x, aí eu vejo se del2f e del x2 tem essa propriedade. Troca aqui o del f e del x por segunda derivada em x. Aí depois eu verifico que a primeira em x, derivando primeiro em x e depois em y, ou seja, del 2f, del y, del x, vale essa fórmula. Depois na ordem trocada, del 2f, del x, del y, vale essa fórmula. E del 2f, del y também vale essa fórmula. Eu vou dizer que a função é de classe C2. E quando eu garantir, por exemplo, de classe C1, garantir isso, implica automaticamente que a f é o teorema que a gente fez hoje. F é diferenciável, tá bom? Tá claro isso? Tá claro. Obrigada. Nada, imagina. E aí outras coisas que você precisa pensar, por exemplo, se uma função é de classe C2, é automático que ela é de classe C1, né? Se as segundas derivadas são contínuas, as primeiras derivadas tinham que ser também, tá? Por quê? Porque se ela é de classe C2, as derivadas parciais de segunda ordem são contínuas, portanto, cada uma das del f, del x e del f, del y é uma função diferenciável, porque as suas derivadas parciais de del f, del x e del f, del y são contínuas, e sendo del f, del x uma função diferenciável, ela tem que ser contínua. Então, C2 implica C1, e assim, C3 implica C2, e assim vai, né? Então, se for pelo menos C1, já é diferenciável. Se for C2, as derivadas mistas vão ser iguais. C3 para frente a gente nem olha muito, tá bom? Então vou... Beleza, vou dar um... apagar direito isso aí. Selecionar com quadrado é melhor. Ah, tô aprendendo. Uma mágica praticamente, né? Então, vamos lá. O que é o plano tangente, né, ao gráfico de uma função? Então, você tem uma função f, um certo subconjunto do R2 em R. Eu preciso que ela seja diferenciável, né? Diferenciável em x0, y0. Então, pega uma f assim, né? O plano, vou dar a equação dele aqui, π, que é exatamente del f del x, x0, y0, x menos x0, mais del f del y, y menos y0, menos z, mais f de x0, y0, igual a zero, é o que a gente chama de plano tangente ao gráfico de f no ponto x0, y0, f de x0, y0. Tá bom? E por que esse plano é o plano tangente? Pensa um pouquinho comigo, né? Se a gente voltar lá para a figura, para nossa superfície, deixa eu colocar ela para vocês ao vivo, o pessoal da gravação também está aqui, né? Eu quero dizer, por exemplo, que o plano z igual a zero aqui é o plano tangente. Por quê? A gente viu, aqui x0 e y0 são iguais a zero, né? Então, por exemplo, quando eu travo y igual a zero, ou y0 igual a zero ali, né? Eu vou estar olhando só em cima do eixo x. O eixo x aqui. Então, eu vou querer que o plano aproxime bem a minha função nessa direção. Então, ela vai ter que conter, se a função é diferenciável, ela vai ter que conter a reta que é tangente ao gráfico nesse ponto, na direção do eixo x. E também vai ter que conter a reta na direção do eixo y. Então, é por isso que na expressão aparecem essas derivadas aqui, del f del x e del f del y, né? Se você olhar com um jeitinho, vamos dizer, o coeficiente que dá a inclinação do plano na direção do eixo x é a derivada parcial em x. De modo que se eu faço y igual a y0, essa parcela do meio desaparece, e eu vou ter o z como sendo exatamente
a equação da reta tangente à curva, que é a interseção do gráfico com a reta y igual a y0, com o plano y igual a y0. Né? Você tem a tua superfície, eu corto ela por um plano y igual a y0, o plano está perpendicular à nossa tela. Nesse ponto, a reta tangente ao gráfico nesse ponto é exatamente fazer aqui, deixar y igual a y0, né? O coeficiente angular dessa reta que eu desenhei está meio horizontal aqui no desenho, não devia, é exatamente ΔF ΔX. E de maneira análoga, quando eu faço x igual a x0, eu vou cortar por um plano paralelo ao plano da lousa, eu vou ter uma curva aqui, e aí o que eu vou ter é exatamente essa reta, e a inclinação dessa reta é dada por ΔF ΔY. Então, se a função for diferenciável, o que eu vou dizer é que o plano gerado por essas duas retas aqui, passando pelo ponto x0, y0, f de x0, y0, é o plano que vai ser tangente e é o plano que vai aproximar a função f em todas as direções, não só na direção do eixo x e na direção do eixo y. Então, quando a f é diferenciável, a taxa de variação... Isso que eu quero dizer que vai motivar a falar em regra da cadeia. Quando a f é diferenciável, a taxa de variação na direção do eixo x e a taxa de variação na direção do eixo y determinam a taxa de variação em todas as direções intermediárias. Se eu conheço essas duas retas tangentes, eu determino o plano, e pelo fato da função ser diferenciável, esse plano é uma boa aproximação. Então eu vou conhecer a direção tangente, ou a direção de melhor aproximação, em todas as direções intermediárias a essas duas retas aqui. Tá clara qual que é a ideia? E a gente consegue fazer um monte de exercícios. Deixa eu tentar pegar alguma coisa da lista. Antes eu quero apagar esse desenho feio que tá parecendo uma... Chama aqueles bichinhos que tem no fundo do mar lá, que reproduz por quinidários, sei lá, não lembro direito o nome, mas... Poríferos e quinidários, né? Esse é um quinidário, porque ele se mexe. Legal. Então deixa eu pegar algum exercício da lista para a gente praticar esse conceito do plano tangente. Professor, Oi! não, é só pedir depois. Não vai me corrigir com os quinidários, né? Você comentar, tipo, da prova, até onde vai. Até agora eu não sei qual é a data certa. Ah, tá. Tranquilo, Nasser. Enquanto eu abro aqui, vamos ver se eu consigo falar disso e abrir um arquivo ao mesmo tempo, né? A prova, ela vai começar no dia 6, tá? 6 de outubro, na quarta-feira, que é o primeiro dia da semana de prova de vocês. E a gente deve deixar 2 ou 3 dias ali. Eu acho que vão ficar 2 dias, tá? A gente já tem uma proposta de prova montada, são 7 questões teste e uma questão dissertativa. E vai cair assuntos da lista 1, 2, 3 e vai ter mais uma lista ainda, tá? Que é a lista exatamente de regra da cadeia, que é o assunto que a gente deve começar ou hoje ou no comecinho da aula que vem. E deve sobrar mais uma aula de exercícios para nós, tá? Então deixa eu ver aqui, vamos abrir a lista. Parece um pouco corrido, né? Na verdade mas sei lá, ficou meio embolado as coisas esse semestre aqui. Lista 3. Tá? Eu tenho a lista 4, vocês ainda não, porque ela está sob júdice em algum sentido, né? Deixa eu pegar um exemplo, tá? Legal. Esse aqui, ó. Vamos fazer um 1.8. Pode ser 1.9, vai? 1.9 é mais completinho. Depois vocês pensam nos outros, tá? É importante fazer esses exercícios porque requer bastante coisa de saber equação de plano, equação de reta lá do Algelin 1.
Então isso é uma coisa que você não precisa ficar, não pode perder muito tempo parando para pensar, como é que era mesmo, não sei, porque as coisas, a equipe decidiu que o formato da prova vai mudar um pouquinho, né? Acho que isso é uma coisa que talvez o Nasser quisesse perguntar quando falou. A questão escrita ela não vai ficar aberta infinito, tá? A hora que você pegar ela para fazer, você vai ter 2 ou 3 horas, eu não sei o tempo direito ainda, para entregar. Então abriu, começa a contar o reloginho igual as outras questões, como foram as atividades. Antes você podia pegar ela e deixar aberta, viu, enunciado e entrega daqui 3 dias. Agora a gente precisou mudar isso, infelizmente, mas então você não pode ficar mascando muito, como é que é essa equação, não sei o que, coisa do álgebra linear 1 que tem que estar debaixo da manga, né? Como é que eu calculo interseção de planos, essas coisas, é bom você ter os algoritmos na ponta dos dedos, tá bom? Então o ponto 9 é assim, eu te dou 2 funções, f de xy igual a raiz de x2 mais y2, e g de xy como sendo 1/10 de x2 mais y2 mais 5/2, tá bom? Então o exercício pede para você mostrar que os gráficos, então, gráficos de f e g se interceptam em 3, 4, 5 e tem o mesmo plano tangente nesse ponto, tá bom? Sem ainda tem esse acento, mas vamos lá. O mesmo plano tangente nesse ponto. Então como é que a gente faz as contas, né? Eu vou fazer as contas e depois mostrar lá no GeoGebra como é que ficam esses desenhos. Então, primeiro, o que é mostrar que... Vou sublinhar aqui, né, de cada coisa. O que é mostrar que f e g se interceptam nesse ponto? Eu vou calcular f de 3,4, quanto que dá isso? Raiz de 3 quadrado mais 4 ao quadrado, que é o famoso sequência pitagórica lá. 3, 4, 5. E g de 3, 4 vai valer quanto? 2,5 mais 2,5, né? Vai dar 1/10 de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então dá 25 sobre 10, 2,5 mais 2,5, né? Isso é assim. Então isso aqui me mostra que f de 3, 4 é igual a g de 3, 4, ambas iguais a 5. Ou seja, isso me mostra que o ponto 3, 4, 5, né, o ponto 3, 4, 5 pertence ao gráfico da f e também pertence ao gráfico da g. Então ele pertence à interseção dos dois gráficos. Bom, isso é mostrar que os dois gráficos se interceptam, que esse ponto é um ponto comum aos dois gráficos. E aí o que ele quer mostrar é que eles têm o mesmo plano tangente nesse ponto. E para fazer isso, a gente precisa calcular os dois planos tangentes e ver que a equação é a mesma, né? Então vamos fazer isso. Vamos chamar de π1 o plano da f, né? Então o plano da f é o plano π1. Eu vou precisar, eu vou ter del f del x no ponto 3, 4, x menos 3, mais del f del y no ponto 3, 4, y menos 4, menos z
mais f de x0, y0, tá bom? Isso aqui igual a zero. Vamos lá, a gente tem que calcular as coisas. Quanto vale del f del x no ponto 3, 4? Bom, escreve a fórmula, né? Del f del x derivando aqui vai dar x sobre raiz de x2 mais y2. Tá certo isso? Derivado da raiz quadrada, meio esse cara embaixo. Derivado de dentro em relação a x, 2x, corto 2, é isso. E o del f del y vai ser igualzinho, igual mais diferente, né? x2 mais y2, tá bom? Então, no ponto 3, 4, quanto que vai dar isso aqui? Eu vou ter 3 quintos aqui, né? Então vai ficar 3 quintos de x menos 3 mais 4 quintos de y menos 4 menos z mais 5 igual a zero. Então, essa é a equação do plano tangente para f. Pode até escrever assim, ó, πf, melhor do que π, tá? O gráfico do plano tangente a f no ponto 3, 4, 5. E para g, mesma coisa, né? Quem que é o πg? Vai ser del g del x no ponto 3, 4, x menos 3, mais del g del y 3, 4, y menos 4, menos g mais g 3, 4, tá? Isso aqui mostra que duas funções diferentes podem ter o mesmo plano tangente no ponto, assim como no cálculo 1, duas funções diferentes podem ter a mesma reta tangente. Bom, quem que é del g del x, né? Vamos fazer essa conta. Isso aqui é bico. Del g del x, num ponto xy qualquer, é x sobre 5. E del g del y é y sobre 5. E aí fica claro que dá a mesma coisa, né? Você vai ter então del g del x é 3 quintos, nesse ponto, x é 3, y é 4, mais 4 quintos del g del y, no ponto 3, 4, y menos 4, menos z mais 5 igual a zero, tá bom? Então você vê aí que as equações dos planos tangentes deu... Opa, escrevi bobagem aqui, né? Eu queria esse cara aqui, não tem. Você vê exatamente que a equação dos planos é a mesma e, portanto, está provado o exercício, né? Vamos tentar ver graficamente como é que isso se dá. Deixa eu achar aqui. Vocês já estão vendo a janelinha. Eu vou colocar aqui para o pessoal também no vídeo, né? Para acertar as fórmulas das funções. Uma delas é raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Você sabe o que é esse gráfico antes de eu dar Enter? Tem um palpite? Z igual a raiz de x2 mais y2. A gente sabe que isso é a equação de um cone, né? x2 mais y2 menos z2 igual a zero. Então vai dar a parte de cima do cone, a gente já esperava isso. A segunda função, vamos chamar de g de xy é igual a 1/10 x quadrado mais y ao quadrado mais 5 meios fora, né? O que é isso aqui? x2 mais y2 a gente já viu que dá, fizemos esse exemplo, né? Ele dá um copinho lá, um paraboloide, cujas fatias horizontais, as curvas de nível são círculos, né? Então o que eu estou fazendo é, estou dividindo o valor da função por 10, então estou abrindo um pouco, deixando esse copinho mais aberto, e estou somando 5 meios, estou empurrando ele algumas unidades para cima, 2 unidades e meia para cima, que a gente vai ver, ele deveria aparecer aqui em algum lugar. Ah, está apagado, né? Não sei se dá para ver. Eu vou trocar a cor, né? Acho que eu consigo trocar a cor disso de alguma maneira.
configurações. Cor vermelho. Aí, isso. Pronto. Tá? Dá pra ver que a gente tá com esses dois caras aí, né? Um tá dentro do outro, de alguma maneira, mas... Ó, não sei se... Aqui tá, o ouro tá sendo entregue quando a gente vê aqui por cima. Você tá vendo que tem esses pontinhos aqui, né, azuis? Que é o que? São exatamente pontos onde o cone e o paraboloide se tocam de alguma maneira, tá bom? Ó, tá vendo aqui, né? E o que a gente vai mostrar é exatamente que esse ponto é o ponto de coordenadas 3, 4, 5. Para isso a gente escreve a equação do plano tangente que tínhamos ali, se não me engano, aqui vai de memória, tá? 3 quintos x menos 3, estou isolando o z, né? Mais 4 quintos y menos 4, e o valor da f era 5, né? Então esse é o plano tangente no ponto 3, 4, 5, e a gente está vendo aqui exatamente isso que acontece, né? Ele é um plano que é tangente ao cone e ao paraboloide exatamente nesse ponto aqui, que é o ponto de coordenadas 3, 4, 5, tá bom? Ele é tangente ao cone, obviamente, como ele contém essa reta, e fora da origem isso, né? Fora da origem. O cone é uma função diferenciável, na origem ele não é, essa função não é diferenciável na origem, ela é contínua, mas não é derivável. Você está vendo que só no eixo x já não tem derivada, né? A derivada parcial não existe. Mas no ponto 3, 4, 5, essa raiz quadrada é uma função de classe C1, isso aqui é uma função de classe C1 em qualquer ponto, em particular no 3, 4. Então tá tudo certo, são funções diferenciáveis, eu consigo achar um plano que bem aproxima as duas funções e elas compartilham desse plano tangente no ponto 3, 4 do domínio, e 5 é o valor da função que as duas têm nesse mesmo ponto. Tá clara a ideia? Como é que você faz esse tipo de coisa? Vamos tentar fazer mais um, porque acho que a gente tem aí 15 minutos, eu não sei se vale a pena começar assunto novo. Talvez... Vamos fazer isso, a gente liquida, e as próximas duas aulas a gente cuida, que são as duas aulas antes da prova, só de regra da cadeia e outros exercícios que tenham sobrado. Tá, tem algum específico que vocês mexeram da lista e que queiram perguntar? Professor, eu tenho dúvida meio no ponto 7, tá sobre como desenvolver para achar... 1.7 da lista 3 mesmo. Isso, é isso aqui. Ah, legal. Ótimo. Esse é um excelente exercício. Deixa eu colocar na luzinha para vocês. Vocês estão vendo a luzinha agora. Vou passar a luzinha para o pessoal aqui do... Tá, 1.7. Deixa eu deixar ele maior, eu vou copiar o enunciado. Tem alguma letra específica? Eu vou copiar todas e aí a gente faz a que você quiser. Pode ser a mesmo, né? Que eu não entendi sobre como começar. Assim. A mais chatinha é a B, mas a gente faz a primeiro porque sim, né? Não adianta querer pilotar carro de Fórmula 1 sem ter andado de kart antes, né? Então, deixa eu fazer esse desenho. Eu dividir a luz aqui para não ficar bagunça. Ctrl 6. Tá dominado isso aqui já. Beleza. Falo isso e aí dá tudo errado. Né? Então vamos ver. Tá aqui o enunciado. Sob medida praticamente. Tá? Então vamos fazer a letra A para começar. Né? Eu quero descobrir os pontos onde f não é diferenciável. Tá? Então nem vou sublinhar porque eu estou com a caneta branca, não vai aparecer, mas já está em negrito ali. Então, vamos pensar. Essa função, o que a gente tem? Raiz cúbica de x3 mais y3. Primeira coisa a pensar, quem que é o domínio dessa função, né? Antes de tudo.
Eu posso calcular isso aqui em qualquer lugar? Pode, porque raiz cúbica aqui dentro pode ser negativo, mas raiz cúbica não tem problema, né? Então, o domínio é todo R2, tá? O que a gente sabe? Se você pega xy, que não é a origem, qualquer ponto que não seja a origem, quem é del f del x? Você sabe calcular isso, né? É o cara elevado a 1/3, então vai ficar 1/3. Depois a gente já arruma, né? Da raiz cúbica x3 mais y2, tudo ao quadrado, né? 1/3 tomba 1/3, fica menos 2/3, dá isso aqui. E vou multiplicar pelo derivado do de dentro, que é 3x ao quadrado. Então, isso aqui, esse 3 cancela, e aqui em cima fica com x ao quadrado. Tá beleza? Né? E del f del y por simetria, né? Exatamente a mesma coisa. Tudo certinho até aqui, né? Ah, eu escrevi aqui quadrado, na verdade é 5 cubos. Desculpa. Aqui 3. A gente sempre usa x2 mais y2, né? Mas isso aqui é cubo. Beleza. Então pergunta, tem essas funções. Fora da origem é o quociente de x² ou y² por uma raiz que não tem zero dentro dela, né? Então essas duas funções são contínuas. Vocês concordam com essa afirmação? São contínuas. E o que a gente sabe? Se as derivadas parciais são contínuas, implica que f é o teorema da aula de hoje, né? F é diferenciável em qualquer ponto que não seja a origem. Agora eu preciso olhar na origem, né? Então, matei. Com o teorema da classe C1 implica diferenciável, eu concluí que ela é diferenciável em qualquer ponto que não seja a origem. Na origem, o que eu tenho que fazer? Vou calcular tudo, né? Bom, que ela é contínua, beleza, né? Composta de funções contínuas, então ela é contínua na origem, já passou da primeira fase, então não consigo tirar rápido nada olhando para a continuidade. Vamos calcular as derivadas parciais, né? Quem que é del f? Del x na origem, e aí eu vou precisar olhar pela definição, por quê? Porque a raiz cúbica, quando eu estou na origem, dá zero dentro da raiz. Então eu tenho uma composta de funções, onde uma delas não é diferenciável no ponto. No caso, a raiz cúbica não é diferenciável no ponto que aparece dentro dela. Então eu tenho que fazer isso pela definição. Porque pode ser que a raiz cúbica não é diferenciável, mas o que está aqui dentro é tão bom que ele conserta a não diferenciabilidade da raiz cúbica. A gente viu isso no cálculo 1, né? Então, por exemplo, sei lá, raiz quadrada de x² não é diferenciável na origem, mas raiz quadrada de x² é, tá bom? Então isso aqui é o limite. E eu não posso calcular isso pela regra da cadeia, né? Raiz quadrada de x², a derivada no zero, não pode usar a regra da cadeia, teria que fazer pela definição, como eu estou fazendo aqui. Então isso vai ser f calculado em 0 mais h, 0, né? Estou na origem, menos f de 0, 0 sobre h. Tá bom? Quanto que vai dar isso aqui? É o limite quando h vai para 0, aí se deriva, né? F de h0 vai dar raiz cúbica de h ao cubo é exatamente h. Então, h sobre h. Derivada parcial existe, ainda tenho chance. Del f del y em 0, 0. Esse é o limite quando k vai para 0. Dá f calculado em 0k menos f de 0, 0 sobre k.
Beleza? E aí a mesma coisa, né? Vai dar limite quando k vai para zero de k sobre k, isso é 1. Então as derivadas parciais existem, então eu tenho chance de fazer o quê? Ir para o limitão. Ou vou para o limitão, ou tento provar que ela é de classe C1. Quer dizer, o que você acha mais fácil? Tentar mostrar que quando x e y vão para zero, isso aqui tende para 1, e esse aqui também, né? Para garantir que as derivadas parciais são contínuas. Aqui são contínuas se em xy, né? E o xy não é zero. Então, testar a continuidade na origem é ver que quando x e y vão para zero, esse cara aqui tende para o valor que é 1. Não parece uma coisa tão óbvia, então eu vou preferir olhar para o limitão, né? Então vamos partir para o limitão, você percebe? Uma vez que você tem a expressão das derivadas fora do ponto em questão e o valor no ponto em questão, você pode optar ou por ver que o limite é o cara que você quer, ou ir pela definição. Em certos casos uma coisa é melhor, em certos casos a outra coisa é melhor, né? Então aqui eu vou ter lá da definição, né? Estou na origem, f de hk, então vai ser raiz cúbica de h3 mais k3, f de 0, 0 é 0, menos a derivada parcial, menos a derivada parcial. Tudo isso dividido pela raiz quadrada de h2 mais k2. Esse limite aqui, será que é zero? Será que sim? Será que não? O que vocês acham? A gente tem que calcular. Algumas opções, né? Você está vendo que não ficou muito amigável, tá certo? A coisa não ficou muito amigável aqui. Eu posso tentar, por exemplo, então, ficar triste com isso. E aí volto lá para a ideia de tentar ver se a del f del x é contínuo, né? E aí eu vou tentar provar que é de classe C1. Agora, tem que tomar um cuidado. Se ela não for de classe C1, ela pode ser que ela ainda não seja derivável, entendeu? Quer dizer, isso. Quer dizer, pode ser que ela seja diferenciável sem ser de classe C1. Já vimos esses exemplos. Então, você tem que saber escolher o que é melhor aí, né? Na verdade, eu estou fazendo bobagem aqui, né? Porque aqui, eu estou falando 0, 0, mas aonde que esse cara dá zero? Ele dá zero toda vez que o y for igual a menos x, né? Então, se o xy não pertence ao conjunto dos pontos xy em R2, tal que como a gente vai fazer isso? Y igual a menos x, né? Então toda vez que o y for diferente de menos x, isso aqui funciona, tá beleza. Então ela é diferenciável com certeza em todos os pontos da forma, todos os pontos do R2, exceto os pontos da reta t-t, com t pertencente a R. Tá bom? E agora eu preciso olhar xy da forma x, menos x. Deixa eu arrumar isso direito. É mais longo do que eu imaginava, tá? Estamos quase sem tempo. Cadê o negocinho aqui? Ctrl Shift G. Isso aqui eu estou fazendo para a origem. É um caso que eu vou ter que olhar depois, mas tem que fazer com muito cuidado, né? Então vamos lá.
se o y for igual a menos x, tá bom? Então eu vou ter que calcular tudo, né? Quem são as derivadas parciais de um ponto com essa cara, né? Quem é del f? Del x num ponto x0, vamos escrever assim, x0 menos x0, né? São os pontos onde daria problema aqui a raiz. Então vai pela definição, isso vai ser o limite quando o h vai para zero de quem? De f de x0 mais h y0 menos o y0 na verdade é menos x0, né? Isso aqui vai dar menos f de x0 menos x0, que a gente sabe que é 0, dividido por h. Então tem que fazer toda a conta aqui, né? Quanto que vai dar isso? Limite. Quando h vai para 0, acho que a gente não vai conseguir terminar isso hoje, mas vamos lá. É raiz cúbica desse cara ao cubo, né? Então tem um carroção aqui, ó. Raiz cúbica de quem? Esse cara ao cubo. Então vai dar x0 ao cubo, que vai cancelar com esse, né? Vai dar 3 x0 ao quadrado h mais 3x0 h ao quadrado mais h ao cubo. Tá certo? Cancelei, na hora que você abrir aqui, cancela o x0 ao cubo com menos x0 ao cubo. Esse cara aqui é 0 e tudo isso dividido por h. Né? Na hora que você colocar, esse cara ele vai entrar na... Como é que ele entra na raiz cúbica, né? Para calcular o limite. Você vai escrever isso aqui assim. Jogar aquele h para dentro, que está no denominador, dentro da raiz cúbica e vai ter uma expressão. Vai ser a seguinte, 3 x0 sobre h ao quadrado mais 3x0 sobre h mais 1, certo? E a mesma coisa para o del f del y, né? Num ponto desses, se você trocar a expressão mesma, você vai simplesmente trocar o x por y. Então vai ser o limite quando h tende para 0 de quem? 3 x0 sobre h ao quadrado mais 3x y0 y0 sobre h mais 1, né? E o que acontece? Se o x0 for diferente de 0, não é nada, é x0 aqui também, eu tô viajando, gente. x0, tá? Se o x0 for diferente de 0, quando h vai para 0, esse cara aqui vai explodir para infinito, né? Então o limite não vai existir, tá bom? Então, se x0 for diferente de 0, as parciais não existem. Bom, se a derivada parcial não existe, o que eu vou colocar aqui dentro do limitão para fazer a conta, né? Se a derivada parcial já não existe, já não é diferenciável, né? Então isso mostra para mim que f não é diferenciável nos pontos da forma x0 menos x0, desde que esse cara seja diferente de 0. Então, você percebe? Vamos fazer um desenho do que é o domínio. O domínio da função é todo R2. Vou fazer aqui embaixo. A gente sabe que esse cara não está bem definido. Ele não faz pontilhado, né? Não faz pontilhado, faço eu. Ele não funciona bem na reta y igual a menos x.
que é essa aqui. Em todos esses pontos, eu já provei que ela não é diferenciável, menos na origem, né? Não olhei ainda na origem, tá? Então, se x0 for igual a 0, aí eu tenho que as derivadas parciais são iguais, valem 1. Bom, se o x0 é 0, esse cara aqui é 0, 0. Né? Tudo bem, foi a conta que eu tinha feito agora e apaguei, né? Tá bom? Isso aqui, se quiser, repete a conta, sai direto da definição. Então, beleza. Sabemos calcular as derivadas parciais e eu preciso então testar ou o limitão da função, né? Escrever o raiz cúbica de h ao cubo mais k ao cubo menos 0 menos h menos k sobre raiz de h2 mais k2, ver se esse limite é 0, ou tentar mostrar que a função, na verdade você vai ter que mostrar que ela não é 0, tá? Porque o feeling, né, isso é uma coisa importante, o feeling aqui é o seguinte, você tem uma raiz cúbica de x ao cubo, isso é mais ou menos, se comporta como se fosse uma raiz cúbica de raiz de x, né? Na verdade não, peraí. Ele se comporta, raiz cúbica de x ao cubo meio que cancela da vontade de dizer que isso tem um comportamento típico do x, né? Mas tem que tomar um cuidado com essa frase. Então aqui eu não consigo ver rápido um palpite de que ela é diferenciável ou não, tá? Então a gente tem que tentar fazer o limite, tudo bem? Então eu vou, tendo as derivadas parciais, eu vou calcular o limitão e tentar mostrar aqui ou que ele existe ou não existe. Uma tentativa é ver se as derivadas parciais são contínuas, né? Por exemplo, se eu calculo esse limite, quando x e y vão para 0, e vejo rapidamente que esse cara aqui não vai para 1, eu já concluo que ela não é de classe C1, mas ainda assim ela podia ser diferenciável. Então, se eu calcular esse limite e der 1, é porque eu provei que as derivadas parciais são contínuas, e aí ela seria diferenciável. Agora, se eu calculo esse limite e não dá 1, eu só concluo que ela não é de classe C1. E aí, voltando lá no nosso teorema, se ela não é de classe C1, nada a declarar. Pode ser que ela seja diferenciável. Exemplo, esse aqui, né? Ela não é de classe C1, mas é diferenciável. Então, você vai ter que partir para o limitão mesmo, tá? Olhar o limite pela definição e ver o que acontece. Era aquele limite que eu tinha escrito, mas a gente já está um pouco passando do horário. Então, eu vou fazer o seguinte, vocês devem ter aula de álgebra linear agora, né? Então, na aula que vem, a gente calcula esse limitão e fazemos a regra da cadeia, tá? Vou pedir para vocês darem uma assistida no videozinho que está na playlist, uma pré-aula, lá uns 10 minutos, assiste em velocidade 2, 5 minutinhos para ter as ideias boas para ver como vai funcionar a regra da cadeia para a gente consegue fazer tudo mais rápido se vocês já estão com essa sementinha na cabeça, tá? O que precisa fazer aqui, então, me lembra na quarta, né? Da gente calcular esse limite aqui, tá? Então, ver pela definição, usando esses dados que a gente tem aí, tá? Fazemos isso na próxima aula, então, gente. 9h18 já, passamos muito da hora. Então eu vou colocar a vinhetinha para terminar a aula na gravação. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, já estaremos off the record a partir de agora. Então, para quem está no vídeo, tchau, tchau. Para quem está ao vivo, a gente continua conversando. Obrigado, gente.